Irã disse que qualquer ação provocadora em Hormuz pode complicar a guerra. O Irã ele fez um alerta, esse alerta foi feito nesta sexta-feira, sobre a proposta para poder permitir o uso da força militar a fim de proteger a navegação comercial do Estreito de Hormuz, que está bloqueada lá no país. A resolução ela deve ser votada amanhã, dia 4 de abril, pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, ele afirmou que qualquer ação pode, então, pode ser provocadora antes mesmo da votação e pode piorar a guerra. O que a gente pode esperar, então, dessa votação que acontece neste sábado e se, de fato, pode sim piorar o que a gente já está vendo? Como você disse, né, adiantou para a gente que não deve ter aí uma data para poder todo esse conflito ser finalizado. De fato, para corroborar com a tua fala, Marília, as pessoas estão observando o movimento da ONU como se a ONU tivesse a força que o tinha há 10, 20, 30 anos atrás. A ONU perdeu o seu protagonismo ao longo das últimas décadas, especialmente dos últimos anos. E é importante reforçar a todos que nos acompanham que, ao passo em que a ONU tem 5 dos seus membros no Conselho de Segurança com poder de veto, notadamente Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia, você sempre tem uma ineficiência, de certa forma até propositada, para movimentos que influenciam um lado ou outro. Para surpresa de 0 pessoas, França, China e Rússia foram contrários à propositura do Bahrein para a proteção do Estreito. O que nós precisamos, mundo, Marília, é que o Estreito de Hormuz continue aberto, independente de como o conflito vai se configurar. E China e Rússia, notadamente, querem que o conflito continue porque são amigos históricos, são aliados históricos do regime dos ayatolás, inclusive se beneficiam economicamente. Mas a França ela deveria estar atenta ao que está acontecendo com a Europa. A Europa está numa situação extremamente complexa, porque Donald Trump está colocando luz sobre a ineficiência de ação dos países europeus em tomar rédeas dessa questão energética e apoiar os Estados Unidos na liberação do Estreito, ao passo em que Grã-Bretanha, aliado histórico dos Estados Unidos, França, Alemanha, se abstém de se mover, inclusive Espanha fechando espaço aéreo para aviões norte-americanos militares. Donald Trump não só dobra a aposta contra os ayatolás, mas também critica ainda mais contundentemente a OTAN. E a ONU, onde deveria ser votada hoje, mas foi se utilizado do subterfúgio da Sexta-feira Santa, mesmo sabendo, a despeito de ser um feriado religioso importante, mesmo sabendo que essa votação aconteceria hoje, e ela é importante de se acontecer hoje, foi deliberada para votação amanhã, a gente sabe que ela vai resultar possivelmente em nada. Por quê? Porque não é interesse de China e Rússia que haja envolvimento de outras nações, e Donald Trump vai continuar pressionando esse movimento, e o Estreito de Hormuz é a última carta, Marília, do regime dos ayatolás. A obstrução é a única coisa que resta, e Donald Trump faz o movimento de colocar luz sobre a ineficiência da ONU e também sobre os receios da OTAN de intervir, e está mais do que na hora dos países europeus de tomarem a decisão de aliados que são históricos da OTAN, dos Estados Unidos, de apoiar para que o fluxo do petróleo, do enxofre, da ureia, do gás natural volte a fluir pelo Estreito.